O sétimo selo do Apocalipse, capítulo 7 do nosso material didático. Vamos agora fazer a leitura de Apocalipse, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 6. Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Bom, o porquê desse silêncio, que é muito comentado, né? Mas esse silêncio certamente é gerado por uma expectativa de toda a promessa do plano de Deus, o plano da salvação que começou no Jardim do Éden. Então, essa expectativa é que gera esse silêncio, né? Essa expectativa é que gera esse silêncio. Versículo 2: E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas, ou seja, os 7 selos do Apocalipse, eles já trazem verdade, como está tratando do Evangelho, está trazendo juízo também. E quando chega no sétimo selo, o sétimo selo, então, são exatamente 7 trombetas que serão tocadas aí na parte final da grande tribulação. Essas 7 trombetas, elas ocorrem na segunda metade da grande tribulação, porque os selos, eles se encerram pelo menos na metade da grande tribulação. O versículo 3 diz: E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então veja, esse altar de ouro aqui, que altar é esse? Nós veremos, esse é o altar do incenso, tem que ser o altar do incenso. Porque ele era de ouro, o altar dos holocaustos, ele era de cobre. E quando ele toma o incensário, tá bom? Exatamente para pegar as orações dos santos que nós lemos no 5º selo. O versículo 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então veja como os juízos, eles vão, de alguma maneira, um resultando o outro. Porque esse juízo aqui, que atinge as árvores, que atinge os vegetais, isso resulta em fome. Isso resulta em falta d'água, o que vai resultar em mortes, e o que vai resultar até em doenças também, ou seja, os males vão aumentando no mundo. O número 1 do material didático diz: os 7 selos e as 7 trombetas. Ambos falam do fim. O 6º selo fala de catástrofe que levaram os homens a concluírem que é vindo o grande dia da sua ira. Nós vimos isso no 6º selo. Quando o anjo tocou a 7ª trombeta, houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os selos falam das armas que Cristo tem. Desde o Evangelho foi inaugurado até os últimos dias para tomar a terra das mãos de Satanás, derrubando o seu reino. Então, as trombetas, elas já falarão de juízos diretamente contra o reino de Satanás, contra o reino da besta, atingindo as suas mentiras aqui na terra, porque a humanidade está sendo enganada pelo anticristo. Número 2, as trombetas e o dia do Senhor. Bom, no livro do profeta Joel, no capítulo 2, ele nos fala
de uma profecia que ela também se encaixa na grande tribulação. Joel capítulo 2, do versículo 28 ao 32, que diz o seguinte: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Essa profecia de Joel, ela vai se cumprir dentro da grande tribulação, nesse exato momento em que os selos e as trombetas estão afetando o reino do anticristo. Mas enquanto ocorrem esses juízos, o que acontece com Israel? Israel, ele vai passar por um avivamento, por um despertamento. Israel, certamente por influência do testemunho, da pregação das duas testemunhas, Israel começa a se converter a Jesus. O versículo 29 de Joel, capítulo 2. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Ou seja, o Espírito Santo está sendo derramado sobre os israelitas. Eles estão recebendo sonhos e visões para confirmar essa crença que eles estão recebendo agora em Jesus como Messias. Porque um judeu que se converte a Jesus, como está profetizado na Bíblia, ele vai ser desprezado na comunidade judaica. Um rabino que se converta a Jesus, ele vai ser desprezado na comunidade judaica. Então o Espírito Santo estará ajudando também com sonhos e visões, confirmando o que o Espírito Santo está esclarecendo nas interpretações. O versículo 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então haverá esses sinais no sol e na lua, antes desse encontro de Jesus com Israel. Versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e dos restantes que o Senhor chamar. Então essa profecia de Joel, ela é uma profecia futura, ligada à grande tribulação. O apóstolo Pedro, ele citou parte dessa profecia como se cumprindo no dia do Pentecostes, mas o próprio apóstolo Pedro, ele falou de sinais no sol e na lua que não aconteceram naqueles dias. Ou seja, uma parte da profecia se cumpriu porque Israel rejeitou o Messias. Era para eles terem recebido esses dons, mas não receberam. Receberão na grande tribulação. O comentário prossegue. Esse derramamento do Espírito que Joel está falando é sobre Israel durante a grande tribulação. Pedro citou essa profecia como cumprindo-se no dia de Pentecostes, mas o próprio Pedro citou sinais que não ocorreram no Pentecostes. No capítulo 2, versículo 19 e 20, ele diz: e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Esses fenômenos, eles não aconteceram no dia de Pentecostes. Então o apóstolo Pedro citou até para deixar bem claro, ali houve um cumprimento parcial da profecia. O comentário prossegue. Na verdade, ali Pedro estava vendo um paralelo entre a salvação dos gentios e a salvação de Israel. A salvação de Israel é futura. A salvação dos gentios iniciou com o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. E a salvação de Israel também. Pois para que eles se convençam que Jesus é o Messias, precisarão da operação daquele que tem como função convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Eu coloquei essa nota aqui porque tem pessoas que dizem que durante a grande tribulação o Espírito Santo não estará aqui na terra. Isso é impossível. A Bíblia fala em conversão de Israel. Se Israel vai se converter, ele precisa da ação do Espírito Santo. O comentário prossegue. E Pedro utilizou o texto do profeta que fala desse derramamento sobre Israel para explicar o derramamento sobre os gentios. Mas isso não tira o derramamento que vai ocorrer durante a grande tribulação. A parte da profecia de Joel que mostra uma ligação especial com as trombetas são a seguinte. Vamos ver então uma semelhança entre as profecias de Joel e as 7 trombetas. A profecia de Joel diz: e mostrarei prodígio no céu. Esse céu é provavelmente a atmosfera acima de nós, o sistema solar e essa atmosfera aqui acima de nós. Então aparecerão prodígios. Alguma coisa os homens verão de anormal durante a grande tribulação. Nas 7 trombetas, foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. Isso vai ocorrer na 4ª trombeta. Então veja que Joel profetizou algo semelhante ao Apocalipse. Por isso que nós dizemos, estão falando do mesmo evento, que é a grande tribulação. A profecia de Joel, o 2º quadro diz: sangue e fogo e colunas de fumo. No Apocalipse, houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra na 1ª trombeta. Na profecia de Joel, o sol se converterá em trevas. Na 5ª trombeta, escurece-se o sol. Na profecia de Joel, gafanhotos atacando e destruindo. E na 5ª trombeta também, João vê gafanhotos, certamente uma simbologia de demônios operando na terra. Então, interessante para nós podermos localizar quando ocorrem esses eventos, é observarmos exatamente essas profecias da trombeta e as profecias de Joel. Item número 3. A preparação para o toque das trombetas. Quando este selo foi aberto, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Não há uma interpretação segura sobre esta meia hora de silêncio. Há 2 sugestões. A primeira diz que seria um retardamento do juízo. A segunda diz que seria uma forma de dramatizar o erro. Eu acredito provavelmente um retardamento do juízo ou aproximação do juízo. Aproximação do momento em que Jesus executará juízo sobre as nações, sobre o anticristo, sobre o falso profeta e vai estabelecer o reino justo na terra. No versículo 2, João vê 7 anjos que estavam diante de Deus. Não vemos aqui uma alusão a 7 arcanjos, como aparece no livro de Enoque. Talvez Gabriel seja um desses 7, pois em Lucas 1,19 ele diz a Zacarias: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Gabriel diz que assiste diante de Deus e João viu 7 anjos que estavam diante de Deus. Então nós não sabemos a classe dos anjos. Não sabemos se são arcanjos, a Bíblia fala em um arcanjo, ou se outras classes de anjos. Pela expressão de Gabriel diante de Deus, a Bíblia não diz que Gabriel, vamos dizer, era um arcanjo. A Bíblia não diz que ele era um arcanjo, diz que Miguel era um arcanjo, mas Gabriel ele tem uma função também especial. Ele é que assiste diante de Deus. Então, Gabriel pode estar entre esses 7 anjos. Esses 7 anjos recebem 7 trombetas. O som de trombeta é a maneira bíblica de trazer uma mensagem divina aos homens. Essas mensagens têm ora propósito de indicar juízo e ora de indicar revelação ao seu povo. Então, em determinados momentos, é apenas para descrever que Deus está falando, mas em outros momentos
para anunciar juízo, que é o que parece aqui no Apocalipse. No versículo 3 de Apocalipse 8, João vê um outro anjo que pôs-se junto ao altar. Esse altar é o altar do incenso e não o altar dos holocaustos, pois João viu um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, o altar do incenso é que era feito de ouro. É uma descrição perfeita do altar do incenso, que era todo de ouro e que ficava junto à porta do Santo dos Santos. Logo, ficava diante da arca. E como a arca simboliza o trono de Deus, significa que ele estava diante do trono de Deus, exatamente como João vê. Então, essa revelação também, ela está de alguma maneira falando do despertamento de Israel. Porque falar do altar de ouro, está falando de oração, nesse período que a igreja já não está na terra, então está falando de Israel, da conversão de Israel, de Deus começar a ouvir as orações dos israelitas. No quinto selo, João viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Certamente esta é mais uma alusão ao altar de ouro. Lá João viu as almas e testificou as orações delas. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui, no capítulo 8, João vê um anjo juntar a oração ao incenso que lhe foi dado. Então ele pega aquele incenso, pega as orações dos santos, e o que ele vai fazer? Ele vai lançar essas orações sobre a terra. E aí, claro, vai trazer juízo sobre os homens.